Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 5 de janeiro. O Ibovespa apresentou aqui uma alta de 0,54%, a 10ª consecutiva nesse movimento de subida, sem ainda perder a mínima do pregão anterior, para gerar, ou seja, a perda da mínima, a última mínima ascendente, que é a mínima deste pregão, 78.218, seria o primeiro sinal para se ter algum movimento de correção para o índice Bovespa. Enquanto isso não acontecer, segue apontando para o teste aí da região de número redondo dos 80 mil pontos, um patamar de resistência aí mais psicológica por ser um número redondo para o índice Bovespa. Gráfico semanal, na semana alta de 3,49%, ou seja, a primeira semana do ano começou de forma bem positiva, fechando aqui inclusive a semana acima da máxima do topo anterior 78.024, dentro de um movimento de alta bem característico, trazendo a possibilidade de se ter algum tipo de correção no decorrer da próxima semana. Ou seja, 3 semanas aqui consecutivas de alta, trazendo e já contabilizando 10 pregões consecutivos aqui sem perda de mínima do pregão anterior, aumenta-se a chance de se ter aqui alguma correção no decorrer da próxima semana, mas por enquanto sem nenhuma sinalização para baixo no gráfico diário. Lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, um joinha no YouTube, desde já eu agradeço a sua valiosíssima audiência, prestigiando aí meu trabalho diário aí no YouTube. Futuros. Mini índice dentro desse cenário, ou seja, o cenário que não está perdendo mínima do pregão anterior, um cenário um pouco mais esticado, ou seja, G60 que chegou a apresentar aqui uma característica de se montar um pivô de baixa, mas não conseguiu fechar aqui para baixo, voltou aqui para cima, ficou de forma lateral com tendência um pouco mais indefinida e agora no final do pregão fechou aqui acima desse patamar. No finalzinho do pregão conseguiu sair dessa lateralização aqui e fechar aqui acima dessa região. Ou seja, fica dentro de um cenário de tendência de alta mais favorável para se trabalhar na ponta compradora. Para trabalhar na ponta vendedora, teria que gerar alguma sinalização mais relevante aqui para baixo no G60 para iniciar um movimento de baixo no G60. Mas enquanto isso não acontecer, principalmente acima da região aqui de 79.450, fica mais para se trabalhar na ponta compradora, através até de gráfico de menor periodicidade, buscando entradas através de rompimento de topo anterior ou mesmo fundo ascendente num gráfico de 10, 15 minutos ou até mesmo 5 minutos para quem trabalha com gráfico de menor periodicidade. Na sequência dólar no pregão de hoje apresentando aqui uma queda de 0,2%, segue também dentro de um movimento de baixa que teve uma primeira sinalização para se ter uma correção, mas ela anula essa sinalização de possível fundo que começou de maneira fraca, por não ter conseguido nem ficar mais próximo aqui da máxima do pregão de hoje, ou mesmo fechar acima dos 3.254, ficou mais para a mínima do pregão. Ela anula essa sinalização de ter fundo se perder a mínima aqui do último pregão, do pregão de quinta-feira, de 3.252,5. 3.232,5, corrigindo. Então, perdendo essa região, aumenta a chance de se ter aqui a busca de uma região de suporte mais abaixo, só colocando aqui, tirando aqui a questão do ajuste, o primeiro suporte seria na faixa 3.228,5 e a próxima região aqui na casa dos 3.214. Dentro deste cenário, dentro dessa movimentação mais para baixo, enquanto não gerar nada tão relevante para cima, fica um pouco mais com o cenário de trabalhar na ponta vendedora de day trade, gerando um sinal mais relevante para cima, ou seja, um novo fundo em cima dessa região aqui de suporte, ficaria mais para se buscar a operação na ponta compradora, mas topo descendente, principalmente para baixo dessa região aqui, em torno dos 3.237, seria um pouco mais interessante, o cenário mais apropriado, mas trabalhar na ponta vendedora através de um gráfico de menor periodicidade. A PTR4 no pregão de hoje apresentou alta de 0,6%, perdeu a mínima do pregão anterior, gerou um primeiro sinal para se ter um movimento de correção, ainda está dentro dessa sinalização, assim como eu comentei no dólar, é uma sinalização falando em termos contrários, né, porque o dólar foi uma sinalização de fundo, mas que terminou muito próximo da mínima. Aqui foi uma sinalização de topo, mas que terminou muito próximo da máxima do dia. Então, sinalização mais fraca de movimentação para baixo, se tem uma correção, anula essa sinalização se superar essa máxima aqui, a máxima dessa semana localizada em 16,96, uma semana que terminou com alta de 4,53% para Petro, apontando para o teste efetivo da região de topo aqui na casa do 17,03 até a máxima de 17,44 que pode acontecer no decorrer da próxima semana. Se ela fizer na próxima semana algo nesse sentido, gerar uma correção ainda um pouco maior desse movimento aqui inteiro de subida, ficaria mais interessante para se buscar a operação na ponta compradora de swing trade em cima de Petro.
Vale 3 também perdeu a mínima do pregão anterior, o candle de reversão, mas enfim, é contra a tendência, é uma operação que seria mais arriscado fazer, a operação ponto vendedora. Ativo fechou na máxima do dia com alta de 1,56%, na semana com alta de 5,04%, segue dentro do seu movimento de subida no gráfico semanal. Gráfico diário anula a possibilidade de se ter uma correção um pouco maior no primeiro momento, se superar aqui os R$ 42,37, aumentando a chance de dar continuidade ao movimento de subida, só que com a menor relação risco-ganho, visto que o movimento inteiro aqui já é um movimento bem prolongado para cima, reduzindo um pouco mais, na verdade aumentando um pouco mais o risco de se ter aqui uma relação risco-ganho menos interessante nessa faixa de preço, onde a Vale está nesse momento. Ou seja, seria mais interessante se no próximo pregão ou nos próximos pregões ela fizesse algo nesse sentido, ou mesmo de forma lateral, para gerar algum rompimento aqui dessa região, para buscar uma entrada com a relação risco-ganho mais interessante no meu modo de ver. Vale 3, tá? Se eu falei Vale 5, perdão. Lame 4, o Lame 4 terminou o dia apresentando alta de 0,64%, ativo que está dentro de uma tendência de alta no gráfico diário, fez um movimento muito forte para cima, eu já tinha comentado esse papel a partir desse candle aqui, faz uma correção um pouco maior, um pouco mais interessante, vem aqui praticamente testar no nível anterior e termina aqui com a formação de reversão chamada de martelo. Superação da máxima no pregão de hoje seria uma das alternativas se buscar uma compra nesse ativo, trabalhando com stop para baixo dos 15,92 em cima de Lame 4 aí a partir da próxima semana, na expectativa que ela venha a gerar um novo movimento para cima. É uma das alternativas aí a avaliar no início do próximo pregão de segunda-feira. PECAR 4 chama atenção porque é um ativo que está em tendência de alta, está vindo aqui para testar uma região de topo anterior, ou seja, avaliar no decorrer da próxima semana que é o comportamento dessa correção em relação a esse movimento de subida, para buscar aí alguma oportunidade na ponta compradora, na expectativa que essa ação venha a testar efetivamente uma faixa de preço aqui mais aí para cima dos 70, na faixa número redondo dos R$ 80 até um ponto mais alto aqui de 81,04. Então, quanto mais ela se afastar um pouco mais dessa região, mais interessante seria para buscar a operação na ponta compradora no decorrer da próxima semana em cima de PECAR 4. SMLS 3, Smiles, ativo que está com a tendência um pouco mais indefinida nesse momento, mas ainda dentro do movimento de alta no gráfico semanal, proporcionando aqui 3 candles mais fracos de correção em relação a esse movimento de subida. Está trabalhando em cima de um patamar de resistência, que pode ser algo semelhante aqui a um ombro-cabeça-ombro, ou seja, o ideal que tivesse até mais candles aqui para buscar a compra de fundo ascendente, mas não descarta a possibilidade de entrada aí no decorrer da próxima semana, no início da próxima semana, na possibilidade de compra de fundo ascendente em cima desse ativo, ou mesmo a outra alternativa seria de compra de rompimento aqui desse topo aqui na faixa dos R$ 79,35. A BBSE3, ativo que a gente estava comprado, encerrada a posição no pregão de hoje, eu reposicionei, eu até demorei um pouco mais a reposicionar o stop, porque eu aguardei a abertura do pregão, nos primeiros minutos de pregão, o ativo gerou aqui uma primeira hora de pregão, gerando uma sinalização de fundo ascendente, ou seja, fundo em cima do mesmo nível do fundo anterior. Eu reposicionei o stop para baixo da mínima do pregão anterior, pregão de ontem, e depois eu cheguei, devido ao book estar mais cheio na faixa ali dos 28,70, eu coloquei o stop em 28,70 e ele foi acionado aqui nesse candle. Bateu aqui exatamente, veio aqui para cima, mas voltou aqui para baixo, mesmo que eu tivesse mantido o stop em 28,69, o stop de proteção teria acionado esse stop de proteção. Então essa operação foi encerrada com um ganho de 0,67%, proporcionando um crescimento de 0,17% do capital total. Só que o ativo, depois que gerou essa sinalização de topo aqui descendente no G60, inclusive de pivô de baixo, reverteu completamente para cima, chegando a oscilar ali fortemente para cima e fechando aqui, deixando essa sombra superior. Enfim, a forma como foi o comportamento do preço dificultou a continuidade em cima dessa posição, em cima de BBSE 3. E por último, o Pomo 4, a gente está comprado em cima desse papel ainda. Ela chegou em 4,24, lembrando nosso objetivo em 4,29, perdeu bastante força, chegou a bater lá no gap. O lado interessante é que ela bateu no gap e respeitou esse gap na faixa dos 4,06, a nossa entrada em 4,05. Expectativa é que esse papel venha a buscar aqui uma sinalização positiva a partir do próximo pregão e venha para cima novamente, ou seja, gerando um pregão de subida no decorrer do próximo pregão. Caso gere alguma sinalização para baixo, posso trabalhar com stop até abaixo aqui da região dos 4,08 a partir aí de segunda-feira. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise, um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda.